realização do Centro Cultural Banco do Nordeste, iniciamos mais um programa Nomes do Nordeste, que traz até você a história, a arte e o pensamento dos principais nomes que fazem a cultura nordestina. O nosso convidado desta edição é o paraibano Walter Carvalho. Premiado diretor de fotografia, Walter trabalhou com grandes cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Alguns dos grandes sucessos do cinema nacional tiveram a direção de fotografia assinada por ele, como, por exemplo, Abril Despedaçado, Central do Brasil, Madame Satã e Lavoura Arcaica. Em 2001, Walter lançou-se na direção com o documentário Janela da Alma, realizado em parceria com João Jardim. E em 2009, voltou a atuar como diretor em Budapeste. Vamos saber agora um pouco da vida e da arte desse nome do Nordeste, numa entrevista conduzida pelo jornalista João Carlos Moura. Essa nossa conversa é para traçar um pouco da tua trajetória. Desde tua saída aqui como nordestino, tu é natural da capital paraibana, sai daqui, vai para o Rio, se forma em design gráfico, se envereda para a fotografia, guiado pelas mãos de teu irmão Vladimir, né? O Vladimir inoculou em mim a substância do cinema na veia. E, a partir disso, eu virei um dependente físico, né? Eu sou um dependente dessa substância até hoje, porque foi ele que inoculou, foi ele que me aplicou essa história. E ele me aplicou de uma forma indelével e de uma maneira progressiva, porque ele me chamava para eu ir ajudá-lo nas coisas dos filmes que ele fazia, e eu fui ajudá-lo, e eu fazia tudo, eu ajudava em tudo, né? E anteriormente a esse processo de eu ajudá-lo com a coisa do cinema, eu passava férias numa cidade chamada Itabaiana, de onde vem a minha família. E numa dessas férias que eu passei em Itabaiana, aconteceu um fato muito interessante. Eu ia para a casa dos meus tios, eram várias tias, e uma delas, onde eu ficava mais, uma ocasião, eu devia ter em torno de 6, 7 anos, apareceu um cidadão grande, de bigode, com um sotaque diferente da gente, com uma máquina fotográfica, caixão, e tirou uma foto dos meus tios, sentado num sofá toné, e estourou um flash de magnésio em pleno luz do dia. Aquilo já foi para mim um espetáculo sensacional, porque como é que aquele estourou aquilo ali? E como se isso não bastasse, um tempo depois, eu não sei dizer se foi alguns dias depois, ou talvez nas férias seguintes, ou um mês depois, não sei. Eu vi em cima do móvel da casa um suporte de madeira com um prato de porcelana, e nesse prato de porcelana tinha a foto dos meus tios. Esse ocorrido na minha vida de infância não me fez fotógrafo, mas seguramente me catucou, me estimulou, ou pelo menos ficou no meu imaginário. Corta. Pouquinho depois, o Vladimir me leva para passar umas 2 ou 3 vezes, não foi uma vez só, para passar a noite aqui no Cabo Branco, para fotografar a lua nascendo. Eu não sei se o Vladimir me levava realmente para me inocular, ou se era para eu aprender, não sei. O fato é que tinha chamava fotoclube no centro da cidade, onde se revelava filme. Era os fotógrafos tinham esse... Eu ainda vou perguntar para ele que era, que chamava Fotoclube da Paraíba. E eu fui com ele, e eu vi pela primeira vez o Longuinho mergulhar o papel dentro do revelador e a hidroquinona agir sobre aquele papel e a imagem começar a aparecer no escuro. Isso foi covardia comigo, né? Porque esse troço, até hoje, quer dizer, essa coisa de fotografar com digital é maravilhoso, mas esse lado
saudosista, romântico, lírico da fotografia que surge no papel, não dá para esquecer. Então, eu estou falando todo esse relatório aqui para você, porque dá a dimensão do que foi o Vladimir na minha vida, do que foi... porque qual foi essa estrada, qual foi esse caminho que eu entrei e não teve mais volta. Só tinha carona indo, não tinha carona voltando. E eu estou indo até hoje. Para a gente fechar com o Vladimir, né, aí, depois dessa trajetória, tem a maturidade. Como foi esse corpo a corpo, primeiro com a câmera, né, em Excelência para o Trem de Ferro, que aí você se atreve e diz, não, se der algum problema, eu sou teu irmão, segura a onda. E não deu, o filme está aí. Marca precocemente tua assinatura. Eu acho que é um filme de Vladimir que ele começa a falar na obra dele sobre o tempo, né? O filme de Vladimir tem esse dado, ele trabalha sobre o tempo, né? O tempo ontem, hoje, e aí ele faz um primeiro recorte contigo com Excelência para o Trem de Ferro, sobre esse tempo do Nordeste, do carro de boi para o trem, para o caminhão da cana-de-açúcar. E aí vocês vão numa longa trajetória. Né? Vem o Homem de Areia, um outro filme aqui na Paraíba, e mais próximo, Engenho dos Elins. Você fez outros filmes com ele, mas o Evangelho segundo Teotônio, Conterrâneos Velhos de Guerra, que tem a ver com os nordestinos, mas os nordestinos arribados, como ele próprio diz. Então, como é que foi esse primeiro contato inicial, precoce, para o primeiro trabalho, e com Vladimir já consolidado? Porque aí, nesse momento, tu já tinha uma trajetória com a foto fixa, inclusive premiado, né? E com vários trabalhos de assistência de câmera. Quando eu fui para o Rio e fui fazer vestibular, aí eu entrei para a escola, para a ESG, né, desenho industrial, onde eu fiz graphic designer, tinha uma matéria chamada fotografia. Eu já estava mordido por essa coisa da fotografia, por causa dessa experiência que eu já relatei com o Vlad. E na escola eu tive a sorte de conhecer o professor, que deixou de ser meu professor e passou a ser meu amigo, que era o Roberto Maia. E o Roberto, ele é a segunda pessoa mais importante na minha trajetória, porque o Roberto me ensinou a gostar de fotografia. E foi com o Roberto que eu descobri que fotografia não se aprende, fotografia se pratica. E eu comecei a me encantar com aquilo, né? Porque na escola você fotografava, você revelava e você ampliava suas fotos. Então, e o Vladimir, quando eu fui para o Rio, nós convivemos muito pouco no Rio, porque eu fui para o Rio em 68 e o Vladimir em 69 para Brasília, dar um curso de verão e não voltou mais. Então a gente se falava por telefone, enfim, às vezes ele ia ao Rio e a gente conversava. E o Vlad, um dia me ligou, 70, já 2 anos que estava fora, né, tinha ido, porque eu saí daqui da Paraíba dizendo à minha mãe que eu ia ser presidente da República, que eu ia escrever uma carta para dizer, mãe, agora eu sou presidente da República e tal. Uma brincadeira, mas eu queria dizer para ela o seguinte, se não der certo, se eu não conseguir passar no vestibular, eu volto. E eu tinha sido preso aqui na Paraíba e essa cidade ficou muito pequena para mim. Não que eu fosse grande, mas eu fiquei medroso, eu fiquei com medo, porque eu apanhei muito. E aí tocou o telefone na biblioteca da escola, era ele. Ele ligou e falou assim, vamos na Paraíba visitar nossa mãe, a gente aproveita para visitar nossa mãe, mas vamos fazer um filme. Eu falei, vamos, mas como? Ele falou assim, não, você vai fotografar. Eu falei, mas como que eu vou fotografar? Ele falou, mas tu não é o fotógrafo aí? Não tá aí com... Aí eu falei, mas Vlad, eu não vou saber, isso é uma coisa que eu acompanhei, Manuel Clemente, Rúker Vieira, acompanho o Rúker também. Mas não dá para... Aí ele falou assim, rapaz, vamos lá, tu filma, se tu errar, tu é meu irmão, não conta para ninguém. E assim foi. Nós viemos com a câmera do Instituto Nacional do Livro, que tinha uma câmera lá, eu acho. E, curiosamente, eu fui dizer para o Roberto que eu não estava com medo de vir fotografar o filme.
e ele me deu um esporro, e eu tenho até hoje os papéis que ele... Qual é a câmera? Eu falei, era Payabolex. Aí ele desenhou todo o mecanismo da câmera, como é que o filme entrava, como é que o filme fazia dentro da câmera e tal. E eu falei, aí fotômetro, aí ele me emprestou o fotômetro dele. E puxou minha orelha, falou assim, vai e faz, se você errar, o teu irmão já disse que não conta para ninguém, quem vai contar sou eu, mas o teu irmão não vai contar. E o Zé Calavelar, que era amigo do Vladimir, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Rio, que o Vladimir me apresentou, foi o Cosme Alves Neto e o Zé Calavelar, de cinema, assim. E o Avelar me emprestou o fotômetro dele. Então eu vim com 2 fotômetros. Eu medi a luz com 2 fotômetros, como se isso me impedisse de errar, né? Como eu errava duplamente, né? E aí fiz um filme chamado Em Silêncio para um Trem de Ferro, com muita dificuldade, porque eu, com muito medo, ali tinha um dinheiro, o Vladimir vendeu o relógio dele lá para comprar filme na Kodak, eu mesmo fui comprar o filme e tal. E Ektachrome, difícil de expor, é muito difícil de expor Ektachrome. E aí acontecem essas coisas que você não sabe explicar. A vida faz você de um jeito que... Esse filme, eu dei muita sorte, assim. Aquela coisa de você estar no lugar certo na hora certa, né? Que, na verdade, você não encontra a foto é que te encontra, né? O filme ganhou um prêmio de fotografia. Ganhou um prêmio de fotografia. Então, e agora? Como é que eu vou provar que esse prêmio é um prêmio para mim mesmo, né? Quer dizer, isso, inclusive, estimula e é fundamental pelo fato de que aquilo, apesar de ter sido um cafuné, apesar daquilo ser uma coisa que minha mãe ficou muito vaidosa, para mim foi um desafio, porque eu tinha que provar para mim mesmo que eu sabia fazer aquilo. Eles me deram um prêmio de uma coisa que eu não sabia fazer. Eu fiz sem saber e ainda por cima me deram um prêmio. Quer dizer, isso me colocou um cara para estudar compulsivamente, obsessivamente. E eu estudo até hoje e não quero aprender fotografia, porque se eu aprender, eu perco isso, essa vontade de aprender. Então, essa coisa desse prêmio, desse filme, foi fundamental por isso, porque eu passei a estudar. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que provar que eu sei. No próximo bloco, Walter Carvalho fala sobre a diferença entre ficção e documentário. Voltamos já.